E Fatos Vira São Paulino, começando aqui mais um vídeo do canal. No vídeo agora a gente vai estar vendo aí a reapresentação do time do São Paulo para a temporada de 2025, com falas do Lucas, do Muricy, do Rafael e vários jogadores do São Paulo. Então, antes de mais nada, deixa aí embaixo de seu like, se inscreva no canal, meta de 20 mil inscritos, se inscreve aí para ajudar esse jovem São Paulino a bater essa meta. Você já sabe, a gente vai ver tudo que o Edu Afonso trouxe, as palavras dos jogadores. No final do vídeo eu volto e a gente vai falar bastante sobre a temporada de 2025. Beleza? Crédito extras eu deixo aí na descrição, sem mais enrolação, você já sabe. Simbora pro vídeo. O segundo contra o Flamengo, dia 20, ambos na Flórida. O primeiro será em Orlando e o segundo em Miami, no centro de treinamento do Internacional Miami, o time do Messi. Então a gente vai ficar com imagens e dentro da possibilidade, vamos ver se a gente consegue registrar algum jogador, algum dirigente aqui nessa saída do São Paulo. Passa o Milton Cruz aqui. Tudo bem, Milton? Boa viagem. Boa viagem. Valeu, obrigado, Edu. Bom ano aí pra vocês aí, tudo bom? Obrigado, valeu, Milton. Beleza, Milton Cruz, que é um dos auxiliares do clube, passa por aqui. Vou me posicionar aqui para que a gente possa tentar ouvir alguém. São dois ônibus, tá? O Fã de Esportes vai acompanhar dois ônibus. Um, esse principal, logotipado, que tem o elenco, os dirigentes, e o outro com todo o staff do São Paulo, que vai seguir viagem hoje para os Estados Unidos para essa pré-temporada. Lembrando que o São Paulo, Abel e companheiros, não vai participar da primeira rodada do Campeonato Paulista. O jogo com a Inter de Limeira no Morumbi vai acontecer somente no dia 10 de fevereiro. E ele estreia na segunda rodada com um time alternativo em Ribeirão Preto, dia 20, contra a equipe do Botafogo. 12 jogadores vão retornar. Também está viajando com a equipe, perfazendo aí o número de jogadores importantes. É importante dar uma informação, Abel e companheiros. Alguns jogadores já estão nos Estados Unidos passando férias. Alisson, Sabino, Jandrei. Então esses jogadores se integram hoje à noite ao grupo lá em Orlando. Eles não voltaram para o Brasil para hoje viajar. Eles se entregam ao grupo lá nos Estados Unidos. Vamos ver se a gente consegue pegar pelo menos uma palavrinha aqui de algum jogador do São Paulo para falar um pouco sobre essa excursão. O Eric passando por aqui. Pablo, tudo bem? Recuperadaço, pronto para voltar? Tô recuperado, muito feliz aí. Agora é iniciar o ano bem, fazer uma pré-temporada boa para conquistar os nossos objetivos. Boa sorte, boa viagem, valeu, obrigado. Pablo Maia então recuperado. Rafael aqui. Rafael, tudo bem? Como é que tá? Bom ano. Obrigado. Como é que vai ser essa viagem aí? O que você está esperando dessa excursão? A gente já tá muito empolgado, né? Chega de férias, vamos agora começar o ano, então expectativa muito boa de poder fazer uma boa pré-temporada e começar bem o ano aí, porque a gente sabe que o ano é longo, com muitas competições, então cabeça boa para preparar bem para voltar e começar já no Paulistão. Bom ano pra você. Obrigado. Obrigado, boa viagem. Boa viagem. Rafael conversando com a gente aqui. Vamos ver se a gente consegue, Abel, registrar mais alguns jogadores do São Paulo. Vamos ver que estão deixando o ônibus aqui. Boa viagem, pessoal. Até mais. Boa. Quero ver se eu consigo pegar um dirigente do São Paulo. Olha o Lucas aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos uma perguntinha para o Lucas, né? Para o Lucas Moura, que está deixando o ônibus. Mostra ele ali, ó. Tá esperando a bagagem dele. Só pegar uma perguntinha. Lucas, só uma perguntinha. Queria que você falasse da chegada do Oscar. Como é que vai ser essa dupla? Bom, muito feliz com a chegada dele. É um grande amigo. Fiz a base inteira com ele no São Paulo, estudei junto, então uma grande pessoa primeiramente e um grande jogador, um craque de bola, com certeza vai ajudar muito. Estou muito feliz, muito animado aí, ansioso para poder fazer essa parceria com ele. Boa viagem. Valeu, obrigado. Obrigado, boa. Obrigado ao Lucas Moura atendendo uma fã aqui e acompanhando também esse embarque do São Paulo para os Estados Unidos. Alguns jogadores ainda estão... o Muricy Ramalho vai viajar, está no ônibus. Deixa eu tentar dar um abraço aqui no professor Muricy. Professor, bom ano, tudo bem? Como é que você está? Bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Como é que é essa pré-temporada? Você que tem tanta experiência, o que ela acrescenta, mesmo chegando em cima do Paulistão depois? Bom, eu já fiz essa pré-temporada nos Estados Unidos, né, quando eu era treinador. É muito importante porque, ainda mais agora que estão chegando jogadores novos, né, para estarem junto um tempo, né? E também pela marca São Paulo, né? Você vai para fora, nós temos a New Balance aí, então tudo é importante no momento desse. E é claro, vamos chegar em cima, mas vamos chegar bem preparado, né? Boa, bom ano, professor. Valeu, obrigado. Obrigado, valeu, boa. Boa. Doutor, tudo bem? Vamos ver aqui, alguns jogadores ainda estão parando. Aqui são alguns torcedores que vieram
Abel e companheiros, acompanhar esse embarque do São Paulo, né? Boa parte dos jogadores já foi para a área de embarque aqui do Aeroporto Internacional de Viracopos. Então deixa eu recapitular, Abel. Oscar é o único reforço. O Enzo Dias chegou ao Brasil ontem, vai fazer exames médicos, tem todo um trâmite de parte burocrática de inscrição, jogador estrangeiro, tudo mais. Então o Enzo Dias, ele pode permanecer no Brasil ou em determinado momento pode ser convocado para ir para os Estados Unidos e se integrar ao grupo. Então o Enzo por enquanto não vai. E o Wendel que está contratado, o São Paulo está trabalhando com o Porto para tentar um acordo que ele chegue agora e não somente quando terminar o contrato dele com a equipe portuguesa na metade do ano. O que dá para perceber, Abel, é que todos os jogadores praticamente já foram para a área de embarque. A gente vai continuar aqui na beira do ônibus, ver se tem algum retardatário, algum último jogador da equipe do São Paulo, mas está feito o registro do embarque do São Paulo para os Estados Unidos para essa pré-temporada. Dia 15, Cruzeiro em Orlando, dia 20, a equipe do Flamengo em Miami. Só que antes desse jogo, o São Paulo volta e com 12 jogadores para disputar a abertura do Campeonato Paulista em Ribeirão Preto contra o Botafogo. Não só está feito o registro, como está muito bem feito, como sempre. Parabéns, Edu. Eduardo Afonso, como sempre, uma aula de reportagem, por isso foi premiado, um dos premiados da ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Sempre um prazer ter o Edu com a gente. E o torcedor do São Paulo, obviamente, gosta de ver as informações. O bom clima, você viu? O Rafael sorridente. Chega de férias. Né? O Lucas também, otimista, com o retorno do Oscar, com a possibilidade de jogar com o Oscar de novo. Ele falou que começou junto com o Oscar. Enfim, me chamou a atenção, além de tudo que o Edu trouxe. O Luiz Gustavo foi um dos primeiros a aparecer ali também. A frase no ônibus do São Paulo, maravilhosa, do Tele Santana. Você viu, Bira? É difícil alcançar a perfeição, mas não é difícil, não é impossível aproximar-se dela. Tele Santana. Está essa frase no busão do Tricolor. O busão... Eu achei maravilhoso isso. O busão cuja pintura... Teve até concurso, né, para definir a pintura do ônibus de São Paulo, faz um tempo já. E a pintura que venceu, que é essa daí, ela é inspirada num agasalho do São Paulo na época que o Tele Santana era técnico, o agasalho do São Paulo, de quando o São Paulo foi campeão do mundo. Sensacional. O São Paulo, que acertou com o Wendel, lateral esquerdo, seleção brasileira, Porto, né? Porto. E o Enzo Dias. Tá aí o Enzo Dias, a gente viu ali, ainda na concentração do River Plate, na pré-temporada. Pré-temporada para eles também? Também, né? Enfim, graças a los amigos da ESPN Argentina, ESPN Argentina ali, entrevistando o Enzo Dias, me lembrou até do Paulinho, no final da temporada do ano passado, falando que jogou vários jogos lesionados pelo Atlético Mineiro, e o Enzo Dias lamentando ali, que disse que teve que jogar várias vezes lesionado. Como que você avalia o futebol do Enzo Dias, amigo Capitão América, um dos maiores estudiosos do futebol mundial e sul-americano, Eugênio Leal? Quanto exagero, hein, André? Assim, esse retrato dele, eu quero saber dessa lesão, se realmente ela foi resolvida, né? Do jeito que ele fala ali. Porque ele termina a temporada mais cedo, inclusive, né? Ele termina a temporada lesionado. Vamos ver se ela foi resolvida. Não é um jogador, assim, de encher os olhos, não, tá, Bel? Não? Um lateral ali, nota 6,5 e tal. Não é tão presente, assim, então, que faça tanta diferença, mas preenche o espaço ali, não compromete, vamos colocar dessa forma. Ele estava no Talheres quando o Talheres eliminou o São Paulo da pré-Libertadores. Era começo era quando o São Paulo do André Jardine. Era começo de carreira do Enzo Dias. Estava emprestado para o Talheres, depois ele é comprado pelo Talheres e depois só que ele vai para o River. Mas ele estava naquele time que eliminou o São Paulo da pré-Libertadores. Estou vendo muitos cruzamentos aí nesses melhores momentos. Né? Melhores momentos, mas não é um jogador assim... Não estou dizendo que é um jogador ruim, tá, Bel? Mas não é um jogador para ser destaque do time. Ele compõe o time. É um jogador que vai entregar o dele ali, sem a bola, vai chegar eventualmente ao ataque, mas não é um jogador de virtudes ofensivas, de agressividade, de velocidade, de drible. Vai lá, a jogada foi bem trabalhada, chegou nele, ele vai cruzar na área. Chega provavelmente para compor elenco.
Não, se o Wendel Não para ser vier... titular? Se o Eu Wendel tô pensando vier no agora, Wendel. Que o Wendel tem contrato até o meio do ano com o Porto. O São Paulo está tentando negociar para liberar agora. Quando o Wendel chegar, seja agora ou no meio do ano, acredito que o Wendel seja titular. Sim. O São Paulo fez muito esforço para ter o Wendel, né? Imagino que para ser titular mesmo. O Porto tá até reclamando, inclusive. Tá. Tá até protestando por aliciamento. Então... Porque ele assinou o pré-contrato, né? Sim. Ele só poderia assinar o pré-contrato agora em janeiro, porque são 6 meses até o final do contrato dele com o Porto. Mas ele já estaria negociando com o São Paulo antes. Mas então... eu confesso que eu fico tentando entender isso. O que tem de aliciamento nisso? Se o cara pode assinar um pré-contrato? E o que tem de diferente? Vamos dizer que seja um aliciamento, tá bom. O que tem de diferente em relação ao que os clubes europeus, inclusive o Porto, fazem com os jogadores aqui? Não, tem muito de hipocrisia nisso. Não tem é? Você concorda comigo? E tem muito de... Muita hipocrisia? E tem muito de... Ué. A gente quer acreditar que é assim, mas a gente sabe que não funciona assim. Porque, claro, se a partir de 1º de janeiro ele pode assinar um pré-contrato com outro clube, ele não vai chegar dia 1º de janeiro, 00:01. O São Paulo vai ligar. Ele tá vendo a queima de fogos em Copacabana na TV dele e de repente toca o telefone, ele atende, é do São Paulo, vamos assinar o contrato? São Paulo Vamos. fala, Wendel, Daí pode 10 falar da agora. manhã daquele dia, ele fala, deixa eu só dormir depois do Réveillon. Daí 10 da manhã, no dia seguinte, ele já assinou. No dia 1º já assinou. Começa antes. E qual é o problema? Tem algo de errado? Se tiver, Então, é o mesmo que todos os clubes fazem. Que teoricamente... Inclusive o Porto. Teoricamente, né, o que o Porto está falando é assim, quando você começa a negociar antes desse prazo e já assina antes, você não está dando ao clube atual do jogador a chance de repente, fazer uma proposta para tentar manter. Mas assim, Mas aí o clube ele tem que se antecipar. Claro. A tentativa de renovação, né? Exatamente. É que todo clube faz. Né? Claro. O que fizeram com o Gabriel, então, o Gabigol aqui, né? Muitas tentativas, todo mundo já sabia que ele poderia assinar um pré-contrato. Mas isso é a coisa mais comum no futebol, sempre foi. Claro. Eu fico realmente surpreso de O clube ver que não quer passar por isso, ele se antecipa e a renovação é feita. Então vou usar o termo que eu não gosto, mas que é a moda. Muito mimimi do Porto, Nesse hein, Eugênio? caso, encaixa. Nesse estão aliciando o meu jogador. Nós nunca fizemos isso. E agora a outra notícia é de que o São Paulo já negocia para liberar agora, e não no final do contrato. Aí tudo faz... Não vai ser tão fácil. Se os caras tão bravos. Mas aí vai pela questão financeira também, né? É que numa dessa o Porto também falou, já que ele não vai ficar... É que a temporada do Porto tá boa, né? O Porto tá para quase... Poderia ter assumido a liderança do Campeonato Português esse fim de semana, não assumiu porque choveu. Então o jogo dele... Choveu não, foi neblina. Foi muita neblina e o jogo não terminou, né? Então se o Porto vencesse o jogo, o Porto assumia a liderança do campeonato. Então talvez o Porto queira manter os seus jogadores porque tem essa perspectiva. Mas o Wendel perdeu posição no Porto, né? O Galeno vem jogando de lateral no Porto. Galeno que é ponta, né? Galeno que é ponta. Então o Wendel também não está tão bem assim lá. Numa dessas o São Paulo consegue desenrolar, mas vai ter que achar um valorzinho bom, né? Porque o Porto vai querer agora... Vai. Se ele já estava reclamando antes, agora para liberar ele vai querer mais dinheiro. Exatamente. Vamos começar por partes. Eu já quero que você deixe aí o seu comentário sobre a sua previsão para a temporada de 2025. Quais os títulos você acha que o São Paulo tem capacidade ou tem condições de brigar com esse elenco atual? Lembrando, o São Paulo contratou bem pouco nessa janela agora de começo de ano, e isso era o previsto pelo fundo de investimentos que limita o São Paulo. Porém, no meio do ano, na janela do meio do ano, ao que tudo indica, o São Paulo vai poder investir um pouco mais, porque o dinheiro que o São Paulo iria pagar de juros de janeiro até julho, né, na janela no meio do ano, quando vai ter, se eu não me engano, até a parada para o Super Mundial, parte desse dinheiro vai para o fundo e a outra parte fica livre para o São Paulo, entre aspas, né? Se você paga 5 de juros pro FDIC, você vai pagar 3 e vai sobrar 2 para você. Mais ou menos essa é a conta. Então o São Paulo vai poder fazer um caixa para no meio do ano investir também com o dinheiro do São Paulo, com o dinheiro que ele vai economizar de janeiro até julho. É algo assim, explicando de forma bem simples, é mais ou menos isso que vai acontecer. Então no meio do ano o São Paulo vai fazer uma nova janela e aí sim talvez faça investimentos um pouco mais pesados. Acho que o São Paulo só vai entrar com força na janela mesmo na temporada de 2026. O São Paulo vai estar um pouco mais organizado, vai poder fazer pelo menos uma ou duas contratações assim com peso
um pouco maior. Mas esse time, cara, é um time que, sinceramente, ao que tudo indica, algumas pessoas ali de dentro do São Paulo que conversam com o Zubeldia entendem que ele vai mudar o sistema para acomodar os 4 jogadores, Lucas, Oscar, Luciano e Calleri. Esse não é o meu sistema preferido, né? Vai colocar o Lucas e o Oscar de meias, Luciano e Calleri de segundo atacante. Isso, de certa forma, é bom, porque o Luciano joga de segundo atacante, a posição nata dele, natural dele, né? Posição que ele rende mais. Porém, você perde o Ferreirinha, né? Você perde a profundidade do Ferreirinha, que pra mim é um cara muito desequilibrante. Por mais que ele tenha dado uma oscilada no final da temporada, o Ferreirinha é sim um dos melhores jogadores do São Paulo ao lado do Lucas. E não sei se seria interessante já mudar esse sistema. Eu até falei isso em algum vídeo, faz alguns dias. Que, cara, se você jogou a temporada toda nesse sistema do 4-2-3-1 com o Luciano de meia, por que você simplesmente, com a chegada do Oscar, você não saca o Luciano do time, põe o Oscar no lugar dele e vê como esse time vai se sair com o Oscar de 10? E o Lucas de um lado, o Ferreirinha do outro e o Calleri de centroavante. Eu acho que só com essa mudança o São Paulo já iria ter uma outra cara, iria ter uma outra dinâmica, porque as características do Oscar são diferentes, ele é um cara inteligente, um cara que pensa o jogo, o Lucas e o Ferreirinha iam se beneficiar muito disso, né, que as bolas que eles precisam, bola em profundidade, o passe entre linha, o Oscar consegue fazer esse tipo de passe. O Luciano não é esse cara, o Luciano é o cara da finalização, do gol, da última bola, talvez assim de uma tabela mais curta dentro da área, por isso que eu não me lembro agora, cara, qual foi o time que o Luciano, acho que foi na era Rogério Ceni, que o Luciano jogava de segundo atacante e o time triangulava por dentro. O próprio time do Dorival, né, era um time que trabalhava muito por dentro, só que o Luciano ele não era o enganche desse sistema, ele era mais um jogador que fazia parte desse sistema, então o futebol acabava fluindo. Com o Zubeldia, o Luciano, ele tinha, e aqui a gente tem que colocar entre parênteses, ele tinha que ser o enganche, ele tinha que ser o cara que pensa, ele tinha que ser o cara do passo diferente, e ele não é esse cara, por isso que ele sofreu muitas críticas, inclusive minhas, de minha parte, sobre essa posição dele de 10, né, porque assim, sinceramente, pra mim é inaceitável o camisa 10, o meia do São Paulo tem uma assistência em 12 meses, mas ele tem 18 jogos, mas tem uma assistência. O Calleri e o Lucas têm menos gols, 4 gols a menos, 14 gols, mas tem mais assistências. O Lucas, ano passado, deu 10 assistências e o Calleri, que é centroavante, deu 7. Você acha normal um centroavante ter 7 assistências? Então, isso vai beneficiar até o Luciano vai ser beneficiado com a chegada do Oscar. O Luciano atuando como segundo atacante. Porém, cara, eu sinceramente gostaria de ver esse time ainda jogando no 4-2-3-1 com o Oscar de 10. Traz o Oscar para 10, Lucas de um lado, Ferreirinha do outro, Calleri de centroavante. É um time que eu acho que poderia render diferente do que o time rendeu com o Luciano por dentro, por características. O Oscar é um cara de características diferentes. O Oscar é um meia. Ele é o cara que pensa, ele é o cara que dá a bola entre linha, o cara que faz a inversão, o cara que acha o passe, o último, sabe, aquele passe que ninguém enxerga, ele é o cara que dá esse passe. É um cara também mais dinâmico que o Luciano. O Luciano, não, porque assim, pra ser meia, você tem que ter ou um bom passe, visão de jogo diferenciada, ou dinâmica, né? Ser um meia dinâmico, como o De La Cruz como alguns meias, o Rafael Veiga O Rafael Veiga também não é o meia clássico, não é o Alan Patrick do Internacional, não é o Matheus Henrique lá acho que é o Matheus Henrique, né? Do Cruzeiro, não é o Ganso, não é o Arrascaeta. É o cara dinâmico. E o Luciano não é nem o cara que pensa, nem o cara dinâmico. O Oscar, ele já tem mais essa característica, tanto de ser o cara pensante do último passe, quanto de ser o cara dinâmico. A gente viu aí, eu já trouxe para vocês aí o campinho do Oscar, as marcações do Oscar. Ele é um cara muito dinâmico, que se movimenta muito, tanto pelo centro quanto pelo lado esquerdo, o cara que pisa na área. Não é um cara que costuma buscar muito jogo lá no meio dos volantes, então isso vai ser função do Pablo Maia e do Alisson fazer essa bola chegar qualificada pro Oscar, mas do meio para frente ele é um cara que consegue decidir, consegue fazer coisas diferentes. Sobre o Enzo Dias, cara, é engraçado, né? Se o Flamengo tivesse contratando o Enzo Dias, era craque, era gênio da bola. É igual o Oscar. Lembra que o Flamengo foi atrás do Oscar, acabou não dando certo porque o Oscar ainda tinha contrato.
O Flamengo foi atrás do Oscar, gênio da bola. Aí o São Paulo contratou, aí agora não, temos que ver como o Oscar vai chegar. O próprio Lucas, vocês lembram quando o Lucas foi contratado pelo São Paulo? Ah, mas a gente não tá vendo como o Lucas tá. O Lucas não tá nem jogando na Europa, tá vindo veterano, 30 e tantos anos. É sempre, o São Paulo contratou, é ruim. Eu aconselho vocês, tem um canal chamado Josa Novales. Esse cara entende muito de futebol sul-americano, ele postou um vídeo completo sobre o Enzo Dias, então vocês, depois que acabar o vídeo aqui, entrem e assistam o vídeo do Josa Novales sobre o Enzo Dias. É um cara que eu gosto muito de assistir, um cara muito inteligente. E falou que o Enzo é um bom jogador, ao contrário do que muita gente fala, o maior problema do Enzo é físico, né? Lesão, principalmente na última temporada ele foi um cara que sofreu com lesão. Realmente não é um lateral brilhante, não é um suprassumo, mas também não é um Patrick na vida. Não é um Wellington da vida. Muita gente fala, o Wellington é craque. Não, o Wellington não é craque. O Wellington é um bom jogador que tem uma dificuldade crucial para a vida de um lateral, que é cruzar na área. Um lateral não saber cruzar na área é igual um atacante não saber fazer gol. O Wellington, ele tem velocidade, ele tem explosão, ele consegue chegar no fundo, ele dribla, mas na hora de cruzar na área ele não consegue. O Enzo Dias, ele é um cara que marca melhor que o Wellington, marca melhor que o Wellington. Não é um cara que tem tanta explosão, é o cara que precisa do passe para chegar no fundo, mas é um cara que vai, e principalmente ele consegue colocar a bola na área. Se a gente for pegar os melhores momentos do Wellington, não tem cruzamento dele na área. Dificilmente você vai achar cruzamento do Wellington na área, não tem como. Eu e você, a gente assistiu a temporada toda, o ano passado, e o Wellington não acertava um cruzamento. Então assim, o Enzo, ele não precisa ser o Roberto Carlos de 2025. Não, ele precisa só ser melhor que o Patrick e melhor que o Wellington até a chegada do Wendel. É simples assim. Beleza? Eu quero que você deixe a sua opinião, deixe seu comentário. Se eu falei alguma besteira, me perdoem. Fiquem todos com Deus até o próximo vídeo. E valeu.